Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais essa devocional, do qual nós estamos nesse mês de novembro direcionando a este tempo precioso que antecede o Advento e o Natal, nós prepararmos o nosso coração, prepararmos o nosso espírito para estarmos celebrando também o dia de ação de graças. E podemos também iniciar o mês de dezembro com uma atitude de gratidão a Deus, pelas coisas que Deus tem feito e tem nos alcançado com a sua maravilhosa graça. E já que estamos falando de ação de graças, na última devocional que nós tivemos na semana passada, falamos de gratidão, desse sentimento que move a ação de graças. Então falamos de gratidão, que gratidão era algo que nós recebemos sem termos um merecimento. Lembramos também que gratidão passava por um reconhecimento dessa condição, porque ninguém consegue ser grato sem reconhecer que recebeu um favor imerecido. Só que hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho mais profundamente sobre a graça de Deus e também sobre as ações de graças. E ação de graças é muito mais do que simplesmente palavras de louvor, palavras de agradecimento, palavras de gratidão. E está ligado ao entendimento e à vivência, à experiência da graça genuína de Deus que é derramada em nossos corações. Eu quero ler com vocês aqui um texto da palavra do nosso Deus, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 4, versículo de número 15. Apenas um destes versículos, desse capítulo. E diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. E aqui a gente precisa entender o que é a graça de Deus e como esta graça se transforma em ações de graças na nossa vida. Entendemos que a graça de Deus é realmente esse favor imerecido, este presente que Deus nos dá, nos oferece a cada dia, a cada instante da nossa vida, do qual nós não temos mérito nenhum em alcançar esses favores ou estas bênçãos de Deus, este cuidado de Deus. Deus simplesmente oferece. E Deus oferece reconhecendo a nossa limitação em poder conquistar aquilo que Ele está nos proporcionando a cada dia. Dentro da nossa tradição metodista, nós temos a sistematização da teologia da graça em Wesley, em que o Wesley ele procurou mostrar de uma forma que nós pudéssemos entender esta ação de Deus em direção ao ser humano. Esta ação para salvar, para resgatar, para regenerar o ser humano que um dia foi criado à sua imagem e semelhança e que teve essa imagem quebrada pelo pecado. Então, na teologia wesleyana, para que nós pudéssemos entender, a graça de Deus ela é tão completa que ela está sobre a nossa vida mesmo quando nós não percebemos ou não conseguimos ainda ter a percepção que essa graça está disponível e está atuando em nossa vida, que Wesley chamava de graça preveniente, ou seja, é naquele momento onde eu ainda estou de costas para Deus, eu estou seguindo meus próprios rumos, minhas escolhas, meus pensamentos, muitas vezes distantes do caminho que Deus tem proposto para a minha vida, mas Deus está me oferecendo ali tudo o que eu já falei, o cuidado, o amor, a proteção, o sustento, a graça preveniente, o amor de Deus já está presente na vida de todos os seres humanos, mesmo que eles ainda não percebam, não tenham essa dimensão do que é que está operando em seu favor.
Então, esta graça acontece de uma forma muito prática quando muitas vezes nós estávamos afastados do caminho de Deus ou não estávamos reconhecendo a ação de Deus em determinadas circunstâncias da nossa vida, que somente depois, quando nós entendemos essa graça e olhamos lá para trás, nós vamos ver que Deus já havia nos protegido, Deus havia nos dado socorro, Deus havia nos dado livramento de grandes perigos, né? Que se não fosse uma ação de Deus, talvez nós nem estaríamos hoje onde nós estamos. Então a graça preveniente, ela vem antes da percepção, antes do conhecimento de que essa graça existe. E essa graça se renova todos os dias, a cada segundo, a cada momento, na vida das pessoas. Agora, existe um outro passo que é quando eu tomo consciência do grande amor de Deus, das coisas que Deus me oferece. E aí, quando eu tomo a consciência, então, dessa graça, desse grande presente que Deus ofereceu a mim, ao mundo inteiro, através do seu amor revelado em Cristo Jesus, a obra redentora de Jesus na cruz, a sua entrega, mas também a sua poderosa ressurreição, a sua ascensão e a promessa de que Deus estaria no último dia trazendo a volta de Cristo para redimir e resgatar, né, a sua igreja e estabelecer o seu reino eterno. Então, quando eu tomo consciência de toda esta mensagem do grande plano de salvação, da graça de Deus que me ofereceu esse caminho até a presença do Senhor, então eu permito que essa graça ela atue trazendo a regeneração, a justificação, a purificação dos meus pecados para que eu possa entrar conscientemente dentro do reino de Deus. E esta graça é chamada graça justificadora, porque ela me justifica, ela me purifica, ela me limpa de todo o pecado e ela me dá a oportunidade de viver uma dimensão mais plena do meu relacionamento com Deus. E o terceiro ponto do entendimento dessa graça é entender que ela, por atuar constantemente na minha vida, ela sempre vai estar clamando, ela sempre vai estar me chamando a um processo contínuo de aperfeiçoamento, de santidade cristã, né? A perfeição cristã, sendo aperfeiçoado dia após dia por um entendimento, por me banhar, por receber esta graça sobre mim, agora consciente dela e também justificado pela fé mediante a aceitação dos planos de Deus em Cristo Jesus sobre a minha vida. Então esta graça ela passa a me aperfeiçoar cada vez mais para a plenitude deste reino. E também neste aperfeiçoamento me leva a entender, né, esta dimensão maravilhosa de que somos envolvidos nessa graça, de uma forma a darmos continuidade à proclamação desta graça ao mundo inteiro. Então o texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, fala dessa graça de Deus que diz que todas as coisas existem por amor a nós, né? Todas as coisas, antes mesmo que nós pudéssemos entender, né, que tudo o que nos cerca, desde esta criação concreta, desde os atos salvíficos de Deus em nosso favor, tudo isso está sendo direcionado para o nosso bem, por amor a nós. E essa graça de Deus, quando ela se multiplica, como diz o texto, com essa graça se multiplicando, então ela deve gerar ações de graças. E a ação de graças não é simplesmente, como eu falei, uma palavra de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, obrigado porque eu reconheço. Não é apenas ter gratidão, mas ação de graça significa que a minha vida agora, ela precisa estar voltada ao serviço do reino de Deus. Ação de graça significa justamente isso, eu agir pelo entendimento dessa graça, eu dispor a minha vida para Deus,
ao serviço do reino de Deus, ao serviço do meu próximo, da minha próxima, daquelas pessoas que necessitam ainda desse entendimento, dessa graça maravilhosa do Senhor, que está disponível, está acessível a todas as pessoas. Então, ações de graça não significam apenas a coletânea de palavras de gratidão, mas significa o conjunto de atitudes, de envolvimento, de compromisso, da doação de si mesmo para a obra deste reino, para o anúncio, na proclamação, através de atos concretos, atos reais, atos que alcançam a vida das pessoas e fazem com que elas possam perceber, né, de uma forma muito real e muito particular, que Deus também as ama e que Deus, nos momentos mais difíceis, mesmo sem o entendimento, Ele já estava lá proporcionando uma forma de resgatar, uma forma de redimir, uma forma de transformar, uma forma de salvar a vida das pessoas. Então a ação de graça é atitude, né? No dia de ação de graças não é só um dia de nós irmos agradecer, de nós irmos dar louvor e darmos um testemunho agradecendo a Deus pelo que Ele fez. O dia de ação de graças, ou todos os dias, né, que precisam ser gerados em nossa vida para termos ações de graça, precisam ser isso, são a consagração da nossa vida, das nossas atitudes a serviço desse reino. E quando nós entendemos a dimensão da graça, e quando nós nos doamos, entregamos a nossa vida, quando nós servimos, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, quando temos ações realmente nesse entendimento do grande presente merecido que nós recebemos, quando nós nos colocamos em ação, no trabalho, então o nome de Deus é glorificado. E é como termina esse versículo, né? Então, que a graça, o entendimento da graça de Deus, ele se transforme na nossa vida em ações de graça, em atitudes de graças, dando com isso a glória a Deus Pai. É isto que este versículo nos ensina, é isto que esta palavra de hoje nos chama a irmos além. Não apenas dizer obrigado, Senhor, mas dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu quero te servir, eu quero ter ações, eu quero ter atitudes, eu quero ter um envolvimento, eu quero ter um compromisso com as coisas do teu reino e com esta graça maravilhosa que um dia me alcançou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero muito mais do que palavras, eu quero te oferecer ações de graça. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta.
coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Diga você. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Nesse momento, então, eu convido você a estar me acompanhando em oração nesta hora. Bendito e eterno Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por todos os feitos maravilhosos da tua imensa graça. Graça que está centralizada no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia e em todos os atributos do teu caráter, Senhor, revelados a nós dia após dia. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos expressar muito mais do que palavras de gratidão, de reconhecimento pelos muitos benefícios que o Senhor tem derramado dia após dia, a cada instante sobre nós, sobre o mundo inteiro. Nós queremos expressar muito mais do que palavras de gratidão. Nós queremos, Senhor Deus, neste dia entender que aquele que entende, aquela que entende e vive a graça de Deus, precisa também estar agindo por meio desta graça. Precisa colocar sua vida na plenitude do serviço deste reino. Precisa ver a tua graça e envolver-se com ela de uma forma concreta e real, Senhor, através de ações, de posições, de atitude, de trabalho, de voluntariado, de maneira que seja um reflexo do entendimento do que o Senhor nos oferece gratuitamente. Então, Pai, nesse momento que nós oramos, muito mais do que louvores, muito mais do que palavras de agradecimento, nós queremos apresentar a nossa vida e dizer: usa-nos, Senhor, para que possamos ter atitudes, ações verdadeiramente dignas desta graça e que as pessoas que estiverem próximas a nós e estiverem sendo envolvidas por este trabalho da graça em nossa vida, Senhor, possam também entender que esta graça está disponível a elas. A mesma graça que nos salva, que nos justifica e que nos santifica em Tua presença. Pedimos também, Senhor, que Tu levantes este povo, o Teu povo, Senhor, com esta posição de priorizar sempre aquilo que Tu tens nos dado e nos oferecido, mesmo nós não sendo merecedores e merecedoras. Então, Pai, nos ensina a dar prioridade ao Teu reino e que possamos cada vez mais experimentar desta graça maravilhosa, plena e completa sobre as nossas vidas, para que o mundo também possa ver esta graça, Senhor Deus, operando em nós e fluindo através do Teu povo e da Tua igreja. Nós oramos neste momento, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. De que maneira a graça de Deus está te chamando a servir, a fazer algo de real, a ter uma ação que verdadeiramente seja digna desta graça? Dê essa resposta para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.